O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, celebramos o segundo domingo do Advento. Estamos já a mais um passo para celebrarmos a chegada do Senhor entre nós. Me permita retomar aquilo que disse na homilia da semana passada. O Advento está nos ajudando para prepararmos-nos para a vinda do Senhor. O Senhor que vem. Sobretudo, estamos falando da segunda vinda do Senhor, quando Ele aparecerá nas nuvens do céu, cheio de poder e glória, e vai separar ovelhas de cabritos, e vai entregar a cada um aquilo que o Pai do céu preparou. Mas eu dizia na semana passada que o nosso coração se prepara para este Senhor que virá glorioso no último dia. Mas isso não significa que o nosso Deus esteja ausente. Não, o nosso Deus é Emanuel. Nós vamos proclamar isso na noite do Natal. O nosso Deus é conosco. Por isso, quando o padre inicia a oração eucarística, ele faz a comunidade rezar. Quando ele proclama: o Senhor esteja convosco, vocês rezam dizendo: Ele está no meio de nós. Vocês não dizem: Ele está lá no alto. Não, vocês dizem: Ele está no meio de nós. E de verdade o Senhor está. Isso não pode sumir da nossa inteligência. Isso não pode sair da nossa experiência de fé. Porque que desespero é uma vida que não sabe desta verdade. Que desespero é alguém pensar que Deus está lá no céu, lá nas alturas, e nós aqui embaixo entregues a um destino, entregue à maldade dos homens. Não, o nosso Deus é conosco, o nosso Deus é Emanuel. Aconteça o que acontecer, eu o buscando ou não, Ele está comigo. Ele mora dentro de mim. Eu o busco para que cada vez mais cresça a minha consciência. Por isso a palavra que nos acompanha no tempo do Advento é a parousia. Um Deus que vem, mas já está no nosso meio. E eu trabalhei isso com vocês na semana passada. Agora, porque o Senhor virá, mas já está entre nós, nós não podemos perder a sua presença.
Por isso, o Advento é um tempo de esperança, e esta é a palavra deste segundo domingo do Advento. Nós ouvimos a primeira leitura, quando o profeta Isaías dizia: consolai, consolai meu povo. Eis que o Senhor vem, eis que o tempo da desgraça, o tempo difícil passou, o Senhor vem como libertador. E é interessante, quando o povo ouve esta palavra, aonde está esse povo de Deus? Exilados na Babilônia. E ali, sofrendo as tentações daquele império pagão, Ciro, eles são chamados a não perder a esperança. Consolai, eu mesmo vou cuidar do meu povo. E o povo é chamado a renovar essa esperança. E o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor libertou o seu povo da Babilônia, ainda na ordem de um rei pagão. Não foi um rei de Israel que libertou o povo. Foi Ciro, um pagão. Quando Deus faz a sua obra e nós cremos no seu poder, Ele usa até daqueles que nós julgamos seus inimigos. Por isso não há mal diante de Deus. Deus é o único que pode transformar aquilo que nós julgamos mal como mal, em tornar bênção, maldição. Aquilo que todo mundo via como desgraça, Deus coloca lá a sua graça. Isso é a cruz. A cruz era um sinal de maldição. A palavra diz: maldito o homem pendurado no madeiro da cruz. A hora que Jesus foi na cruz não é mais maldição. Tornou-se para nós sinal de bênção. Nós nos abençoamos, nós ganhamos a bênção de Deus pela cruz do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, nunca amaldiçoe nada da sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, mesmo no momento mais duro da tua vida, quando tudo for feridas, quando tudo for trevas, proclame ali a vitória de Deus e você verá o Senhor manifestar na tua vida a sua vitória. Não tem nenhuma situação que o nosso Deus não possa nos libertar. Para isso precisamos abrir o coração. Um tempo de esperança, ainda exilados, ainda às custas de um imperador pagão, nós cremos que o Senhor não nos abandonou. E esse povo, porque acreditou, provou da libertação. Aí a segunda leitura que nós ouvimos o apóstolo Pedro dizendo: nós não podemos ignorar que o dia do Senhor virá. Ele não vai deixar o seu povo abandonado. Por isso é necessário que nós nos preparemos. Um coração preparado não é um coração que está pronto. Nós nunca vamos estar prontos. O dia que nós estivermos prontos, sabe onde nós vamos estar? Dentro do caixão. Aí fala: agora ficou pronto. Enquanto não colocar a gente lá, nós ainda não estamos prontos. Estamos nos aprontando. Nós não estamos ainda no final. Tem jeito, por isso não se desespere. Eu olho para mim e falo: Senhor, eu creio, vai dar certo. O Senhor vai me ajudar, eu vou conseguir, eu vou ficar melhorzinho. Eu tenho esperança. Hoje eu não consegui, mas se Deus quiser, o Senhor vai me ajudar. Eu estou vivo ainda. Não podemos perder a esperança. Por isso, hoje nós ouvimos no Evangelho São Mateus apresentando para nós o profeta da esperança, João Batista. Mas antes de falar diretamente de João Batista, eu gostaria de comentar uma coisa que apareceu aqui hoje no Evangelho. Não sei se vocês perceberam. Hoje nós estamos vendo como que São Marcos começou o Evangelho dele. Ele disse início, assim que ele começou o Evangelho, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Do grego, que Marcos escreveu o seu Evangelho, a palavra início é arché, princípio, origem. A origem, o princípio da boa nova, porque isso é Evangelho, boa notícia, do italiano buona novella. O início de uma boa notícia, o início de uma boa nova, o início de uma vida é Jesus Cristo, Filho de Deus. E por que São Marcos começa o Evangelho dele assim?
Porque diferente de São Lucas e São Mateus, São Marcos está escrevendo o evangelho dele para uma comunidade de cristãos, mas que vieram do paganismo. Eram pessoas que cultuavam outros deuses, que para eles tudo era Deus. Falavam, Deus está lá também. E eles cultuavam. São Marcos começa o evangelho dele dizendo claro: Jesus não é o carpinteiro de Nazaré. Jesus não é só o filho de Maria e de José. Jesus, Cristo, Filho de Deus. Isso era uma aberração para os judeus. Imaginar que Deus tem um filho. São Marcos já começa deixando a comunidade dele consciente disso. Esse Jesus que eu vou anunciar a vocês, ele é Deus. Uma verdade já proclamada há quase 2000 anos. E se faz necessária repetir no dia de hoje. Porque o que tem gente cristã, católica, que acha que Jesus é tudo, até o terapeuta dos terapeutas, mestre da sensibilidade. Jesus vira um monte de coisa, até o modelo do maior líder que essa terra já existiu. É fácil falar essas coisas. Tem que dizer que Jesus é Deus, Ele é Senhor. Porque o dia que eu falo isso, eu me submeto à sua vontade. E isso é fé. Jesus não veio a essa terra para dizer que Ele é mestre de mestre, mestre de sensibilidade. Jesus não é essas coisas. Jesus é Deus. O dia que nós entendemos essa verdade, Ele torna norte da nossa vida. São Marcos começa dizendo isso para a comunidade. Esse Jesus que agora eu vou anunciar, Ele é o nosso Deus, o único Deus, não tem outro. E aí ele começa dizendo, no livro do profeta Isaías, se ouvia, eis a voz daquele que prepara o caminho do Senhor. Ele diz, endireitai as veredas, aplainai as colinas, abre espaço para o Senhor. É assim que nós vamos começar falando de Jesus, diz São Marcos. E nós entendemos essa voz do profeta Isaías. O próprio São Marcos fala do Antigo Testamento, o profeta Isaías, e já traz quem é esse mensageiro. João Batista. Ele diz, João Batista surgiu no deserto. Como que ele vestia? Com veste de que mesmo? De camelo. Comia gafanhoto e mel silvestre, mel do campo. Era um serzinho meio estranho, João Batista. Vamos entender. Quando nós olhamos essa imagem, São Marcos está levando uma mensagem para a comunidade. Esse evangelho aqui foi escrito mais ou menos no ano 70, quando São Pedro e São Paulo estavam vivendo as perseguições de Roma, pronto para derramar o sangue. E aí São Marcos entende que ele precisa fazer valer quem é Jesus de Nazaré. E aí ele começa dizendo, a hora que ele coloca a imagem de João, ele diz que João vem do deserto. E a gente tem as fantasias de João Batista, né? Quase um ogro que vive isolado do mundo. E a gente fala, o que um homem desse pode falar para mim? São imagens. Através dessas imagens, nós trazemos um significado. Por que São Marcos diz que ele vem do deserto? Porque ninguém poderá tocar a terra da promessa. Ninguém vai chegar a Canaã, a terra de onde jorra leite e mel. Ninguém vai chegar à bênção de Deus se não passar pelo deserto. E existem desertos hoje. A gente vive numa metrópole, mas aqui dentro de nós é preciso descobrir o deserto. O que tem no deserto? Ajuda o padre. O que tem no deserto? Que tem no deserto? Misericórdia. Fala alto. Areia. É isso que tem no deserto? É isso? Sim. É só falar sim ou não, gente. É isso que tem no deserto? O deserto é difícil, não é porque tem areia.
O deserto é difícil porque lá tem solidão. Porque lá só existe uma pessoa, você. A companhia mais difícil de aceitarmos, a nossa. Não precisa caçar um monte de areia para ir para o deserto. Só você querer ficar um pouquinho com você. E o mundo de hoje foge disso. O mundo de hoje faz de tudo para a gente não se ver. O mundo de hoje faz de tudo para a gente ficar com os olhos para fora, olhando para o outro, olhando para as coisas. E ficamos estranhos de nós mesmos. Ninguém poderá fazer a experiência com Deus se não olhar para si. Isso é conversão. Às vezes a gente põe tanta minhoca na nossa cabeça e fala que conversão é não fazer isso, é não fazer aquilo. E a gente coloca para nós uma forma de santidade que não cabe ninguém lá dentro. O santo, gente, é o pecador que se converte. Santo não nasceu pronto. Conversão não é você olhar e falar: ai, agora eu converti, porque agora eu não faço mais isso. Quem está em pé, cuidado para não cair. Lembra que eu comecei a homilia dizendo: enquanto nós estivermos nessa terra, nós não estamos prontos. Por isso não existe esse negócio, eu me converti. Isso é a conversa de quem não entende bolufa de nada, fica essas conversas fiadas. Quem entende diz: meu Deus, me ajuda, porque eu vivo todos os dias um processo de conversão. Todo dia, todo dia. Porque tem dia que a gente acorda, é uma belezinha, não é assim? Nossa, hoje eu vou fazer tudo certo. Na hora que começa a descer o elevador do prédio, já perdeu tudo. Chega no trânsito, então, Santa Maria dobrada. Nós não estamos prontos. E isso não pode nos escandalizar. Isso não pode fazer a gente perder as esperanças. Sinal que eu estou podendo perceber, porque tem gente que nem percebe. Tem gente que vive assim, não se enxerga, porque não para, não olha para si, não vai para o deserto. Nós precisamos, como João, com João Batista, ir ao deserto, ter a coragem de parar diante de nós mesmos e perguntar: o que tem dentro de mim? Que vozes são essas que gritam dentro de mim? Para isso eu tenho que fazer silêncio. Para isso eu tenho que tirar um monte de acessórios. Por isso aparece João Batista vestido de pele de camelo, para dizer: ele não está preocupado com a aparência dele. Ele não está preocupado com as coisas de luxo. Esse é o significado. E quantas vezes a gente está. Tem gente que não vai num negócio que é importante porque ele acha que ele não está preparado. Está preocupado com a imagem. João alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre, ou seja, não se dava grandes banquetes, no sentido de não era um homem dado aos prazeres da carne, aos prazeres da vida. Comia porque precisava comer. E a pergunta é: nós comemos porque a gente precisa comer? A resposta é: não, por isso nós estamos tudo gordo. Não comemos porque precisamos. Comemos e falar: ai, é tão gostoso, né? Ai, só de lembrar, ai, que delícia. Gordo. E adoecemos. Pecamos contra o templo do Espírito Santo que somos. Ah, pá, nós vamos morrer mesmo. Vamos, mas não antecipa não, que o trem pega para o teu lado. Deixa Deus cuidar disso. Vou fazer tudo o que eu posso para viver bem. Vou fazer de tudo para me cuidar. E a gente sabe que isso não é fácil. A gente sabe como é difícil controlar a boca. Em todos os sentidos. A comida e de falar dos outros. Por isso os santos padres diziam que quem controla a boca, controla o corpo inteiro. É muito sério isso. João é a imagem de alguém que faz o que tem que ser feito. Enquanto nós não tirarmos esses acessórios, a gente não consegue ir no deserto. A gente não consegue entrar em nós mesmos. Com todo respeito, é muito válido e bom, mas pode fazer a melhor terapia com o melhor terapeuta. Se você não entrar no teu deserto, você só está perdendo dinheiro. Tem que ter a coragem de se encarar. Tem que ter a coragem de olhar para dentro de si e proclamar: esta situação não é o que eu quero para a minha vida. Para isso tem que ter conhecimento.
Os maiores santos, digamos, os doutores da igreja, todos eles fizeram um grande estágio eterno enquanto tiveram nessa terra do autoconhecimento. Era gente que nem sabia ler e escrever direito, a grande Catarina de Sena, mas era alguém que sabia de si. Tinha um autoconhecimento impecável, a ponto que aconselhava os papas. Pensa? Não é o conhecimento intelectual ponto final. Se ele não estiver a favor da nossa humanidade, só nos dificulta e atrapalha. É preciso abrir mão desses acessórios e irmos no deserto, e lá o Senhor vai falar conosco. Para nos punir, para apontar o dedo? Não. Para dizer a nós, existe uma vida mais feliz, existe uma vida com mais sentido, existe uma vida que eu sonhei para você. Você não pode viver às mínguas. João Batista pregava um batismo de conversão, do grego metanoia, mudança de mentalidade. Por isso é difícil o processo de conversão. A gente acha que converter é mudar comportamento, é consequência da conversão mudar comportamento. Primeiro a gente muda o modo de pensar. Para isso tem que abrir o coco, como diz o outro. Tem que ganhar conteúdo, tem que receber formação, tem que ter a coragem, a humildade de ouvir a igreja. E aí isso vai entrando na nossa mente e vai abrindo a nossa visão. E aí nós vamos nos convencendo de que nós precisamos mudar. Se não começa aqui, não chega no coração. A experiência com Deus vai brotar do coração, mas a conversão parte da mudança de mentalidade. Por isso, João Batista diz, eu prego um batismo de conversão com água. Depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu. Ele batizará com o Espírito Santo. Veja, irmãos e irmãs, esta é a beleza da nossa igreja. Um passo que eu disse aqui agora é a nossa humanidade, o nosso esforço, a busca do autoconhecimento, a coragem de entrar em si mesmo. Mas quem dá essa graça? O Espírito Santo. Por isso, como eu citei agora há pouco, todo o processo de autoconhecimento, por mais potente, eficaz que ele seja, chega uma hora que ele vê incapaz. Porque tem coisas na nossa vida que só com a graça de Deus. Por isso, essa palavra vem hoje para nós no advento. Por que isso, Padre? Porque o Senhor está para chegar. Tem que preparar o coração, tem que deixar mais bonita a casa, tem que deixar mais iluminado dentro de nós. Nós fazemos isso do lado de fora, colocamos luzes, levantamos árvore de Natal, enfeitamos com tanta coisa. E dentro, como é que está? É preciso ter a coragem de perguntar, na minha vida, será que tem entulhos? O quartinho da bagunça que nós vamos enfiando tudo lá dentro e depois a gente tranca, para ninguém nem saber que existe. O Senhor precisa entrar na nossa casa e dizermos a Ele, pode entrar em todos os ambientes. E Jesus gosta de começar no quartinho da bagunça. Porque Ele vem para isso. Ele vem para nos salvar, para nos ajudar. Por isso, irmãos e irmãs, falemos com o Senhor nessa Eucaristia. Que nós não preparemos apenas o externo, mas que comecemos dentro de nós. Que nós tenhamos a coragem de pedir a Ele a ousadia de ir ao deserto. Um deserto que está aqui dentro de nós. Por isso, não se esqueçam, durante todo o dia a nossa igreja está aberta. O dia inteiro Jesus está ali te esperando. Aqui é um ótimo lugar para você vir e fazer uma parada e olhar para você. Invoca a luz do Espírito Santo e diga, Senhor, me ajuda. Eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero que a minha vida seja uma morada mais digna para o Senhor. E eu concluo dizendo, irmãos, quando temos a coragem, porque precisa de coragem para isso, quando temos essa coragem de dizer isso ao Senhor, nós não estamos preparando uma casa para Ele, ponto final.
nós é que ficamos enriquecidos. Uma casa bem arrumada, quando a gente faz isso para a visita, todos se beneficiam. A ponto que sempre tem um engraçadinho que fala, fulano tem que vir mais vezes, né? Que quando fulano vem, ó como ficam as coisas. Que a gente possa dizer isso à nossa alma. Vem Jesus mais e mais e mais vezes, para que sempre a minha casa esteja linda, limpa, preparada, e me dê a graça do autoconhecimento por meio da oração viva, sincera e verdadeira, para que quando começarem a aparecer aqueles entulhos próprios da vida, imediatamente a gente já faxine o coração e deixe sempre a casa aberta para o Senhor. Para isso, invoquemos o Espírito Santo. O batismo com água não é suficiente. É preciso o Espírito Santo. Esse batismo com água de João não é o batismo da igreja, eu sei que vocês já sabem disso. O batismo da igreja é sacramento que faz filho de Deus. O batismo de João é penitencial. Cada vez que eles se sentiam pecadores, que viam um pecado, eles iam para ser batizados. 1, 2, 10, 20 vezes. Se a gente fosse fazer uma comparação, a gente diria que esse batismo de João seria para nós hoje o sacramento da penitência. Cada vez que eu vejo um pecado grave que eu faço, eu vou ao confessionário procurar o padre para confissão, para limpar o coração. Era esse o batismo de João. E aí ele diz que quem realiza esta obra verdadeira é o Espírito Santo. Nós damos um passo confessando o nosso pecado e Deus envia o seu Espírito para fazer a nossa casa se abrir para ser morada digna dele. Essa graça nós pedimos ao Senhor, esperança de conversão. Não desanimemos, tem muita coisa para melhorar dentro de nós. Tem muita coisa que vai deixar a nossa vida ainda mais bonita, mais feliz. Só precisamos pedir ao Senhor, manda sobre nós o teu Santo Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.